Olá, sejam bem-vindos a essa terapia online introdutória. Hoje nós estamos iniciando essa terapia com o objetivo de esclarecer alguns questionamentos de muitas pessoas, ou seja, a maioria das pessoas, os 99% das pessoas, elas ficam se questionando. Umas se questionam e procuram solução. Outras se questionam, porém permanecem no mesmo piloto automático. As pessoas se questionam porque que entra ano, sai ano, nada muda. Às vezes a pessoa se esforça tanto, estuda bastante e nada acontece, nada flui. E é justamente essa terapia introdutória online, ela tem como objetivo esclarecer algumas coisas, não é tudo, porque ela é só apenas uma introdução. Mas nós temos mais de 12, aproximadamente 12, e cada vez vai aumentando, terapias que nós temos online, de uma forma mais aprofundada em cada tema, que alguns eu vou estar mencionando aqui, tá bom? Então vamos iniciar, sou Cláudio Santos, sou terapeuta naturista, sou terapeuta quântico também e psicanalista. Nós vamos iniciar agora o nosso vídeo e entender um pouquinho mais sobre a questão do destravamento mental, que foi importantíssimo para a minha vida e eu não sabia. Eu não sabia que eu tinha travas mentais. E é por isso que a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é importante seguir o conselho do sábio Salomão, quando ele diz assim: ó, buscai o conhecimento, buscai o conhecimento. Então, o conhecimento ele liberta. Porém, não adianta apenas estudar, estudar, ter conhecimento e não colocar em prática. Existem aquelas pessoas que buscam conhecimento, mas não colocam em prática. Existe outro grupo de pessoas que buscam conhecimento e começam a colocar em prática, porém não tem aquela constância, não tem aquela firmeza. Aí quando é no meio do caminho, abandona. Aí o piloto automático puxa para baixo. Porque o conhecimento, ele trava guerra contra o nosso subconsciente. Porque ele não gosta de nada novo, ele gosta daquilo que já está automatizado, porque gasta menos energia para ele, para a mente. E é por isso que nesse momento eu te convido, o objetivo desse vídeo é te ajudar a fazer um convite, você entender a realidade dos 99% da população e o convite para fazer parte do 1%. O 1% é aqueles que nada contra a correnteza. 1% é aquele que tem uma saúde diferenciada, aquele que é feliz, aquele que abençoa outras pessoas. Isso é 1%. Quer saber mais sobre 1%? Assista as outras terapias, tá bom? E essa aqui é apenas uma introdução. Vamos começar? Olha só o que diz Provérbio, sábio Salomão. Gente, estuda um provérbio. Claro, não adianta estudar a Bíblia com os olhos carnais que não vão entender. Estudam com os olhos espirituais. Quando for ler a Bíblia, diga: Senhor, desde já eu te agradeço, porque nesse momento você fez dos meus olhos olhos espirituais. E obrigado por me dar entendimento e compreensão da tua palavra. Faça isso sempre, ore. Não importa qual for o conhecimento, mas todo conhecimento que for para agregar para o seu crescimento, faça a oração, tá bom? Olha só o que diz o texto. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Essa é a linguagem de hoje, tá bom? Eu gostei muito dessa versão aqui. Então, meus queridos, aqui está dizendo assim: tenham cuidado com o que você pensa, porque o nosso pensamento, gente, ele é algo muito importante. E é que é aí que muitas pessoas erram por não dar importância dos pensamentos, palavras e sentimentos. E é isso que a gente vai estar falando um pouquinho mais na frente. E vocês vão compreender melhor. Porque é através do que você pensa que vai criar a tua realidade. E, ou seja, pois a sua vida será o quê? Dirigida pelos seus pensamentos. E como é que a nossa vida está sendo dirigida? Que tipo de pensamento que eu estou tendo? Que tipo de pensamento que foi alimentado durante toda a minha vida? O que eu estou reproduzindo agora? Apenas no piloto automático? Nós vamos avançar aqui para a gente compreender melhor. Olha só o que diz aqui, ó. Fala um pouquinho sobre os átomos. Agora eu vou fazer já uma aplicação de uma linguagem quântica.
Os átomos, ele é formado por prótons, nêutrons e elétrons. Mas, claro, que tem a ver átomo, essas coisas aqui, eu vou estar explicando. Porque tudo gera energia. Tudo gera energia. E eu vou estar, inclusive, tem uma terapia que eu explico com mais detalhes. Eu me aprofundei mais nesse detalhe na questão da energia e vibração. Tudo gera energia. Então, aqui está explicando a importância do átomo. Mas o que tem a ver o átomo? O átomo é o meio onde a ciência ela explica o poder da fé. Entendeu? Se você é uma pessoa que tem muita fé, amém. Glória a Deus. Exercita a sua fé. Só que tem um porém. Muitas pessoas dizem que têm fé piamente, porém, quando se deparam com a circunstância da vida, os desafios de fé, o que acontece? Aquela fé, ela é abalada. Então, muitas pessoas começam a enfraquecer na fé por causa do medo, da dúvida, o medo de não dar certo, de não resolver. A dúvida, será que Deus ele vai me responder? E muitas das vezes, durante os desafios de fé, muitas pessoas não lembram do Todo-Poderoso. E a física quântica, através dos átomos, através do observador, eles vão colapsando, certo? As probabilidades de uma realidade. Então, isso é como se fosse uma explicação do poder da fé. O poder da fé é aquilo que eu creio, eu imagino na minha mente e acredito que aquilo já é realidade antes mesmo de se tornar realidade no mundo real, porém já é realidade na sua mente. E por que muitas pessoas criam realidade de forma negativa na sua vida e já estão vivenciando na realidade aquela forma de negatividade? E vamos estar explicando isso aqui mais na frente, vamos avançar. Olha só, tudo começa na mente, meus irmãos. Quando eu entendi isso daqui, muita coisa mudou. Como terapeuta naturista, há quase 9 anos, vamos completar uns 10 anos no que vem, nessa área de fazer tratamento natural, então a gente encontrou algo que estava faltando, que é o trabalho mental, porque tudo começa na mente. A maioria das pessoas, elas são o quê? Enfermas, de uma forma psicossomática, ou seja, ela cria um problema na mente. Uma vez aconteceu uma situação que eu fui fazer uma terapia, aí a pessoa ela começou a questionar, né? Ah, mas isso aqui não funciona, já tomei de tudo. Não funciona, não vai funcionar comigo. Eu simplesmente, tudo bem. Peguei minhas coisas, ó, tá aí. Por quê? Eu tinha que voltar outra vez para conversar, para explicar a questão da mentalidade. Por quê? Porque se ela acabou de decretar que não vai funcionar, ela já lançou uma maldição sobre aqueles medicamentos. Não vai funcionar. Poderia ser um dos melhores, medicamento não, suplemento. Um dos melhores suplementos, anti-inflamatórios, vitaminas, minerais, mas não ia funcionar, porque ela já criou na mente dela que não funcionaria. E era isso que realmente ia acontecer, não ia funcionar. Então por isso que eu nem passei para ela. Então muitas pessoas estão dessa forma, infelizmente, porque tudo isso foi introduzido por um sistema dentro da nossa memória chamada subconsciente, que é tipo como se fosse uma memória de computador. E as pessoas não sabem que há um sistema que prepara tudo isso para que as pessoas sejam automatizadas com a mente mais fragilizada, para que elas pudessem ser manipuladas. E a gente vai entender mais na frente. Olha só, a mente sinaliza o corpo. Emoções, por exemplo, como estresse. Quase todo mundo tem estresse. Só que assim, mas claro, todo mundo tem estresse, é normal, sim. Só que existe estado de estresse. Existe aquele estresse crônico, onde a pessoa não tem mais controle. Você perdeu o domínio, perdeu o controle do estresse, da ansiedade, tristeza acumulada, medo. Muitas pessoas estão passando por essas situações. Aí quem vai sofrer é o físico, mas começa na mente. Aí depois vai criar o quê? Na realidade, ou seja, fisicamente. Então o que acontece geralmente? Tensões musculares,
dores de cabeça, problemas digestivos, redução da imunidade. Por exemplo, por que a imunidade baixa? Se uma pessoa ela está com um índice de estresse muito elevado, o que vai acontecer? Essa pessoa, naturalmente, ela vai parar de digerir o seu intestino. Por quê? Porque quando há estresse, ansiedade ou medo, o foco estava no intestino. Então, quando sente um desses sintomas emocionais, tira o foco do intestino e vai para o músculo e coração. E aqui no intestino ele para de funcionar. E quando ele para de funcionar, começa a inchar a barriga. Por quê? Porque não está digerindo. Ficou um alimento sólido. Quer dizer, não era mais sólido porque foi mastigado ali com a saliva. Teve um encontro com o intestino com o estômago que contém água lá, entendeu? Juntamente pelo qual vai sendo liberado o suco gástrico, tá bom? Porém, quando a pessoa tem ansiedade, ou medo, ou preocupações, aí para de digerir. E é por isso que muitas pessoas não sabem por quê, que ficam soltando gás, aí fica tomando remédio, aí vão para o hospital, e antibióticos, remédio, antibióticos. Aí as pessoas tomam tanto remédio, não sabem nem para que mais ele está tomando aquele remédio. Então, aí entra a importância de ter conhecimento. Desde já eu quero parabenizar você, porque você está até agora assistindo esse vídeo. E esse vídeo é para você, foi feito para você mesmo. Você que está assistindo agora. O conhecimento ele liberta. Grava isso, anota isso. Busque conhecimento. Busque conhecimento, porque esse conhecimento que você está assistindo agora, através dessa terapia introdutória, é um conhecimento onde vocês podem cavar mais, buscar mais, entendeu? Se interessar mais e querer aprender mais. Isso aqui é apenas uma introdução, existe mais outra, eu acredito que tem mais de 12 terapias, vai aumentar mais. Por quê? Porque com o passar do tempo a gente vai agregando mais conhecimento, mais valor, mais testemunho, e naturalmente o conhecimento é de uma forma infinita. É praticamente infinito o conhecimento. E é por isso que é importante a gente estar buscando. Olha só, alerta do corpo. Tensão muscular constante, dores de cabeça, problemas digestivos, cansaço, cansaço persistente, alterações na respiração e aumento da frequência cardíaca. Geralmente, gente, quando uma pessoa ela começa a ter crise de ansiedade, alguma coisa, ela começa logo a sentir um friozinho na barriga. E esse friozinho na barriga é algo que é conectado ao cérebro. Preocupações, ansiedade, medo. Tem pessoas que têm as três ao mesmo tempo, entendeu? Então isso daí é um caminho para a depressão. Então a gente precisa ter muito cuidado, porque não adianta apenas eu vou praticar exercício, ter uma alimentação saudável, mas se eu não souber dominar esses três sintomas emocionais, que são a ansiedade, depressão, ansiedade, medo, estresse, a gente precisa saber como lidar. Inclusive eu tenho uma terapia especial só nessa área, ansiedade, medo e estresse. Eu tenho uma terapia que fala só sobre isso, tá bom? Então vamos avançar. Mas olha, tome cuidado com os alertas do corpo. Tudo isso que acontece são apenas sinais que o corpo está dando, que a gente precisa procurar cuidar do nosso corpo. E esses sinais que o corpo sente é um alerta que a tua mente precisa de uma formatação. A tua mente já está te fazendo tão mal que o teu corpo já está sentindo aquilo que já está armazenado no teu subconsciente. Então, por isso que nós precisamos estudar primeiramente de quê? A mente. Quando eu compreendo que a minha mente é totalmente ligada ao intestino, eu não vou colocar qualquer tipo de alimento no meu intestino. Porque se eu coloco qualquer tipo de alimento, ou seja, as armas que matam o cérebro, que é justamente outra terapia que eu vou estar fazendo, que eu vou estar falando, eu vou estar gravando outro vídeo, essas armas, gente, elas vão deteriorar a mente. Fora que a mente já está deteriorada desde o ventre, por um sistema. E mais ainda vem mais coisas ainda para piorar aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente enxerga.
aquilo que a gente interpreta, tudo isso vai agregando mais ainda o nosso quadro caótico de pensamento. Vai piorando cada vez mais. É por isso que hoje as pessoas estão dando surtos. É por isso que as pessoas, para dormir, têm que tomar remédio, ficam inquietas, ficam com trauma, síndrome do pânico. Tudo tem um começo. Olha só isso aqui, ó. Cria uma realidade todos os dias. Isso é fato. Disse Jesus, tudo que é possível aquele que crê. Se você crê que as coisas são ruins, você está criando a realidade. Se você crê que as coisas são péssimas, nada dá certo para ti, funciona com todo mundo, menos com você, você é vítima do seu subconsciente, automatizado, autodestruidor. Então, se você crê que Deus ele pode te libertar disso, assim será. Se você crê que esses pensamentos que foram armazenados desde o subconsciente, desde a infância, desde a gestação, pode ser restaurado, formatado. Gente, eu vou contar um exemplo. Um computador, ele naturalmente, quando ele está muito cheio, ou até mesmo o celular quando está muito cheio, ele começa a ficar o que? Lento. O computador ele começa a travar, o celular também. Aí tem que fazer formatar. É muito jeito. Depois que formata, ele volta a ficar rápido, começa a funcionar, fica mais leve. Então, muitas das vezes, nós estamos com a mente totalmente cheia de coisas negativas, cheia de informações pessimistas. E a gente ainda vai botando mais coisas, mais coisas, mais coisas, mais coisas. Isso prejudica. Olha só, aqui eu estou mostrando para vocês nessa imagem a Bíblia e a ciência, comprovando. Tudo em harmonia. Colapso da função de onda. O ato de medir ou focar a atenção, observar, pensar, imaginar, criar na sua mente faz com que a possibilidade se torne uma realidade concreta, ou de forma negativa ou positiva. Não existe essa questão de neutro. Se você fala de uma forma negativa e pensa e age de uma forma negativa, naturalmente essa já é a realidade. Pode pensar. Uma pessoa que reclama muito, uma pessoa pessimista, pode ver como é que é a realidade dela. Entendeu? Então, a gente precisa estar muito atento. Então, tudo aquilo que a gente crê, assim será. Então, aqui é a Bíblia e a ciência falando a mesma coisa. Qual a frequência você está sintonizado? Não tem um radinho aí, vocês estão observando o radinho? Esse radinho antigo aí. E existe a sintonia da AM, né? Vou falar aqui as mais conhecidas. FM, AM e FM. Quando você vai mudando lá o botãozinho, ele começa a dar aquela interferência, né? Aquela zoadinha, aquele chiado. Aí quando você chega na sintonia daquela rádio, na frequência daquela rádio, ela começa a ter um áudio, um som melhor. Começa a sintonizar. E você vai só ajustando ali a antena e começa a sintonizar. Se estiver tocando uma música, se tiver alguém falando, vai ficar legal, certo? Então isso é sintonia. Agora eu pergunto, em qual frequência nós estamos sintonizados? Na frequência da abundância ou na frequência da escassez? Tem pessoas, se a gente for perguntar, você desejaria um dia ser uma pessoa abundante, ser abundante na alegria, abundante no amor, abundante no companheirismo, abundante na solidariedade, abundante na vida espiritual, na vida familiar, na vida financeira, em todas as áreas da vida? Mas se ela está sintonizada na escassez, na falta, no medo, na limitação, na competição, na reclamação, na sensação de nunca é suficiente, é tarde demais para começar. Por mais que a pessoa chegue a falar que ele desejaria a abundância, mas a sintonia dele está o quê? Na escassez. E assim será. Não tem como. Cláudio, mas me explica aí.
Como é que faz para mudar essa sintonia? É simples, é exercitar, é buscar conhecimento. Porque o conhecimento, a prática, a constância é que vai fazer a diferença. Muitas pessoas têm o conhecimento, mas não têm a constância. Não têm o poder da decisão. Então não vai adiantar para essa pessoa. Ela naturalmente vai estar novamente sintonizado na sintonia da escassez, da limitação. Então, quando eu preciso, penso em abundância na minha vida, acha-se merecedor, naturalmente eu vou buscar isso dia a dia. Eu vou acreditar isso na minha mente, pela fé. Foca no que é positivo. Valoriza seu tempo, não fica desperdiçando tempo com coisas supérfluas. Compartilha abundância. Busca parceria, conhecimento. Investe no conhecimento, em mentorias, em terapias. Não se cansa na busca do conhecimento. Olha só a diferença. Existem aquelas pessoas que estão criando o seu castelo, cada tijolinho, buscando conhecimento, compartilhando coisas boas. Tem gente que só compartilha coisa ruim, só notícias trágicas, só notícias de jornal, só alguma situação que aconteceu na família de quem ele vai pegar lá, vai pegando tudo quanto é podre, aí vai levando para outras pessoas, entendeu? Então uma pessoa que tem aquela mentalidade de escassez, naturalmente ela vai trair para ela pessoas escassas, o ambiente dela vai ser a mesma sintonia, as pessoas, o ciclo de amizade será a mesma coisa. Meu irmão, se não mudar a mente, a mentalidade, a consciência não for fortalecida pelo novo conhecimento, você é escravo do subconsciente. Aí quando eu entendi isso, rapaz, olha, eu não sabia. E eu comecei a praticar. Graças a Deus está tendo resultado na minha vida, não só na minha vida, na vida de muitas pessoas que já estão recebendo as terapias, para a honra e glória de Deus. Então, vamos começar a mudar a sintonia. O poder do pensamento e ação. O mecanismo da ação. O pensamento é o ensaio da ação. Antes de realizar algo fisicamente, o cérebro ele começa a simular, preparando o corpo para um novo comportamento. A realidade ele é o espelho do pensamento e sentimento. Olha, gente, isso aqui é incrível, ó. É interessante. A realidade ela é o espelho do nosso pensamento, palavras de ações e sentimentos. É simples. Se eu quero mudar, mas eu não mudo a minha mentalidade, tem como a realidade mudar, gente? Você que está assistindo esse vídeo agora, acha que vai mudar? Não vai mudar, gente. Você pode falar 1.000 palavras no mês de janeiro, na virada do ano, mas se não mudar aqui, como é que eu faço para mudar aqui? É quando eu busco conhecimento. É quando eu agrego conhecimento, quando eu invisto em conhecimento. As pessoas, em mentes escassas, ela acha que não vale a pena. É tarde demais para começar. Ah, nada dá certo para mim. Eu não vou investir, porque já gastei muito dinheiro investindo em curso, investindo nisso, e nada fluiu. Mentalidade. Está faltando agora trabalhar a questão da mentalidade. Tem pessoas que têm vários cursos, é um ótimo profissional, mas ainda não conseguiu crescer na vida. Porque tem que mudar a mentalidade. Porque se não mudar a mentalidade, nada vai mudar. A realidade, ela é o espelho dos nossos pensamentos. Se o pensamento é escasso, a nossa realidade vai ser escassa. Se o nosso pensamento é positivo, a nossa realidade vai ser coisas boas, vão atrair coisas boas. Isso é fato, isso é ciência e é Bíblia. Aqui eu vou mostrar aqui algumas experiências, curiosidades quânticas. Houve uma professora, né? Eu vou ler aqui o texto aqui. O pote do amor. O arroz fermentou naturalmente. E no pote do ódio, os grãos embolaram, né? Essa experiência da professora da Educação Física, Ana Paula, né? Ela fez com base em um experimento de um cientista japonês. Ela pegou lá e começou a amaldiçoar um e abençoar o outro. E aquele que foi abençoado fermentou naturalmente, só que o outro se antecipou. Então, sabe o que significa? Isso aqui são as duas sintonias.
Se eu começo a me autossabotar, falar palavras negativas, me incentivando, me amaldiçoando, que eu não posso, eu não consigo, é longe, é muito caro, eu não tenho isso aqui, essas palavras, de uma certa forma, vão estar trazendo mofo para a minha vida. Eu estou antecipando a morte. Eu estou matando minhas moléculas, porque nós somos 70% de água, entendeu? E eu também teve outra experiência de outro cientista, que ele pegou 2 copos com água, botou palavra bênção e palavra maldição. A palavra bênção, as moléculas ficaram em perfeito estado. E a palavra maldição, que estava no copo com água, ficou, ele botou no microscópio, ficou borrado, parecendo um borrão, mas algo indefinido a molécula da água. Alterou a molécula da água. Quando eu falo coisa negativa, de uma certa forma, vai alterar a molécula do meu corpo, ou de forma negativa, ou de forma positiva. E é por isso que nós precisamos nos abençoar, independente da realidade, gente. Independente que a realidade está sendo boa ou ruim, agradeça a Deus. Por isso que Paulo fala, dê graça, por tudo dai graça. Por tudo dai graça. E é isso que tem que ser, dai graça não é só pelas coisas boas. Quando acontece algum desafio de fé, alguma aflição, algum problema, é para mostrar o poder de Deus, que Ele é todo poderoso para resolver o seu problema. Porque se a gente tentar resolver, a gente não vai conseguir, porque sem Deus nada poder fazer. Então vamos ficar atentos, isso é verdade. As palavras, ela têm poder. Deus criou os céus, a terra, o mar, tudo com o poder da sua palavra. Então nós podemos também fazer de uma forma positiva, criar uma realidade melhor para a minha vida, para a minha família. Nada de ficar falando, reclamando, murmurando, essas coisas. Eu tinha essa prática. Eu vim de uma família onde eu reclamava muito, eu contemplei isso. Graças a Deus. Eu estou fazendo agora uma neurolinguística, eu comecei a mudar o meu vocabulário, os meus pensamentos, também a questão de pré-julgamento, olhou uma situação, ainda aprimora ainda mais o problema, enfatiza mais. Não, vamos começar a fazer uma outra interpretação. Ah, furou o pneu? Eita, furou o pneu, agora estou sem grana, tal, aquela coisa toda. Ah, furou o pneu? Ah, poxa, Deus está me livrando de alguma coisa lá na frente. Graças a Deus, Ele me deu condição para ajeitar. Ó, agradecimento. Ah, foi assaltado? Graças a Deus, eu estou com vida. Deus, estou com vida, estou com saúde, trabalho, vou recuperar tudo. Depende de como você está interpretando a situação. Vamos lá. Isso aqui, essa curiosidade aqui, ó. 412, 440 Hz. Foi incompatível. Não teve nenhuma reação na bolinha lá, a frequência. Que são aparelhos vibracional. Aí quando foi a mesma frequência, o mesmo Hz, 440 Hz, houve uma compatibilidade do aparelho. Olha o que diz a Bíblia ali, ó. Porque como imagina em sua alma, assim ela é. Provérbios 23, 7. Ou seja, como imagina meu pensamento, assim será. Ah, mas se ela é negativo? Assim será. Não importa se é negativo, se é positivo, vai acontecer. Creia nisso. E por que não mudar essa história? Por que não mudar a sintonia? Por isso que eu lhe digo, tudo que pedirem em oração, creia que já receberam. Assim lhe acontecerá. Marcos 11, 24. O que quer dizer isso aqui? Eu acreditar antes de vir, antes de acontecer. Como é que funciona isso, Cláudio? Me explica. É quando eu imagino na minha mente. É quando eu crio na minha mente. É quando eu sinto como aquilo que eu estou pensando já foi realidade na minha vida. Isso é fé. Isso se chama eu creio antes de acontecer e já agradeço. Lembra a história de Jesus? Antes de ressuscitar Lázaro? Pai, eu te agradeço porque tu me ouves. Já veio ali durante aqueles 4 dias caminhando, já imaginando Lázaro saindo, ele já estava acreditando, ele já estava feliz em Deus, respondeu a oração, Pai. E foi isso que aconteceu. Jesus criou primeiramente na sua mente e agradeceu. Aí o que Deus fez? Assim será. Entendeu? Então assim que tem que ser. Olha só esse texto aqui, ó. Esse pensamento. A vida dá o que a pessoa é. É a mesma coisa. O que eu penso, não tem como a realidade não obedecer. Se eu penso negativo, ela vai obedecer, vai te dar coisas, pessoas negativas, situações negativas, vai piorar a situação. Se é positivo, vai melhorar. Até o ambiente, pessoas mais positivas vão se aproximar de você. Entendeu? Então precisamos estar atentos. E a questão da frequência, gente. Aqui a escala de Helke.
Essa é uma escala de frequência. Eu contava sempre a história de Saul. Saul, ele negligenciou muito é, as ordens de Deus, pelo qual Saul, ele teve muita desobediência e só de tanto insistir em desobediência, o Espírito de Deus se afastou dele. Então a frequência dele ficou muito baixa, que fazia a frequência dele levantar através do instrumento de Davi. Davi começava a tocar a harpa, aí ele começava a tocar a harpa, aí a frequência da harpa é aproximadamente em 450 Hz, 420, é tipo a frequência do violão. Quando eu vou afinar o violão, é 420, 450 por aí. Mas quando a gente toca, é mais a pessoa cantando, a frequência vai o quê? Aumentando. Por isso que a física quântica na música é muito importante para a cura. Se tocar uma caixa de som, uma agricultura, mas botar uma musicoterapia, as plantas vão ficar mais bonitas. Se botar uma música pesada, assim, muito tensa, o que vai acontecer? A matar a planta. A matar a planta. Entendeu? Se botar uma música calma no hospital, a probabilidade dos pacientes se recuperar, ter mais paz e tranquilidade é muito maior. Mas se botar uma música pesada, vai piorar o quadro clínico dos pacientes. Então a gente vê aqui o poder da música para aumentar a frequência. Se você está triste, ansioso, está com a mente turbulenta, vai lá para o quintal, ou vai para o quarto, certo? De preferência para o quintal, lá debaixo de uma árvore, ou vai lá, bota um fone de ouvido, ou escuta uma musicoterapia que ele vai relaxar. Naturalmente, os batimentos cardíacos já vai tranquilizando. Faz exercício de respiração. Tudo isso vai contribuir para que a tua frequência se normalize, não fique lá embaixo. Olha só a questão da ondas cerebrais. Existem aquelas pessoas beta, onda, por exemplo, gama é quando estão as pessoas naquele show de rock, por exemplo, aquele show de rock, aí geralmente eles acabam êxtase. Por quê? Porque a onda vibracional chegou no máximo, onda gama, muito acelerada, aí fica louco, quebra guitarra, aquela coisa toda. A beta é aquela onda onde as pessoas estão nas atividades normais, no trabalho. A alfa, já aquela que a gente já está começando a abrir a boca, querendo dormir. A delta, a gente já está cochilando. E a delta é aquela que nós já estamos no sono profundo. Aí entra a questão do sono. Porque é no sono que nós somos curados, e no horário certo, entre as 9h30, a gente dorme lá para 11 horas, não recebe os neurotransmissores, não recebe a cura. A cura é justamente nesses horários, antes da meia-noite. Então, 10 horas já tem que estar dormindo, então tem que se recolher antes. Então, precisa estar atento para esses detalhes. Magnetismo quântico, medo de ser assaltado. A pessoa não acaba sendo assaltada? Uma vez aconteceu uma situação que a pessoa tinha tanto medo da água entrar dentro de casa, nunca entrou, mas ficou tocando ali, ó, no medo, rapaz. E ficar chovendo, ficar lá na porta olhando. Sabe o que aconteceu? A água entrou. Atraiu. O pensamento atraiu. Falta de merecimento. Ah, não mereço não. Inclusive a religiosidade hoje prega que o cristão tem que, parece que nasceu para sofrer, para viver na miséria, entendeu? Mas não é assim, Deus ele está mais disposto em derramar suas bênçãos em nós em que receber, entendeu? O problema é que nós não permitimos, precisamos permitir. A bênção está disponível para todos, que as compostas do céu possam ser derramadas sobre a minha vida e a sua vida. E que você possa dizer assim, ó, aí você que está me assistindo, eu aceito, bota a mão no peito e diz, eu aceito. Pode falar, eu aceito. Então é isso, gente. A gente tem que quebrar com esse sistema que foi criado na nossa mente. Abundância, saúde, alegria, vai atrair. Vai atrair por quê? Porque a nossa mente, ele gera energia. O nosso coração, magnetismo, que é justamente o sentimento, aquela emoção. Se eu tenho medo, eu vou sentir aqui, ó. Eu vou sentir. Isso vai atrair mais. A pessoa, uma vez, uma situação, uma pessoa que ela foi para um lugar bem assim, meio pro campo, assim, meio da natureza, ela tinha tanto medo de cobra, tudo para ela parece que ela via cobra. Se olhar uma grande cobra, sabe o que aconteceu? Toda hora aparecia cobra na casa dela. Parecia que era um magnetismo. Só de tanto ela pensar. Se você tem medo de alguma coisa, você já está liberto. Não fique com medo. Porque quem tem Deus está seguro. Está seguro. Entendeu? Não há o que temer.
Acredite, porque se você alimentar o medo, aquilo pode atrair, certo? Pois ao invés de dizer assim, com medo do filho sair, meu filho, cuidado, porque ladrão para lá está perigoso, ladrão pode te assaltar. Não, porque não disse meu filho, que o papai do céu te leve e te traga com segurança. Não é melhor? Entendeu? Então vai atrair os teus anjos do Senhor para proteger o seu filho. Tá bom? Qual grupo você pertence? Dos 99% automatizados? Aquelas pessoas que muitas das vezes estão reclamando da vida e a situação parece que nunca muda, entra ano, sai ano, parece a mesma coisa? Ou você faz parte do grupo 1%? Olha só o que acontece por 99% das pessoas. Porque há várias armas que enfraquecem o cérebro. Ó, várias armas que enfraquecem o cérebro. Olha só, por que o objetivo dele enfraquecer a mente humana? Existem vários sistemas. Tem inclusive uma palestra que fala só, uma terapia que fala só sobre as armas que matam o cérebro. Por quê? Porque aí a pessoa vai ter o quê? A mente mais fragilizada. Vai aceitar tudo que vem do sistema. Entendeu? Não é pensante. Então a gente precisa ser seres pensantes, seres que buscam conhecimento, seres que questionam, não aceita tudo. Entendeu? Precisamos estar atentos, precisamos estar atentos. Olha só, 99% das pessoas, elas estão dessa forma aí, gente. Olha a expressão dessas pessoas. Isso, inclusive, está acontecendo com muitos jovens, infelizmente. Pessoas depressivas, com medo, síndrome do pânico. Olha só, 99% das pessoas agem automatizadas, obedecem o que foi armazenado no subconsciente, são doentes em algumas áreas da vida, ou estão doentes financeiramente, cheios de dívida, ou estão doentes na família, quase se separando, ou estão doentes espiritualmente, faz as coisas tudo direitinho na igreja, mas parece que não sente Deus dentro do coração, parece que alguma coisa está errado. Liberte-se da escravidão mental. Paulo ele queria fazer o que era certo, mas só fazia o que era errado. Mas quando ele entendeu o poder da fé, ele disse, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim, ou seja, o poder, a plenitude. Quando eu não busco esse poder, nada podeis fazer sem ele. O medo, a submissão e a falta de conhecimento transformando os seres viventes em escravos mentais. Mas a Bíblia diz, em João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Amém, glória a Deus. Olha só, quantas pessoas, né, ficam falando promessas. Agora sim, agora é hora de mudar, hora de destravar, hora de mudar a mentalidade. Precisamos mudar para que nós possamos ser 1%. Amém? O objetivo desses vídeos, dessa terapia, é que você reconheça a realidade dos 99% e o chamado a ser 1%. Se você se acha merecedor, invista nesse conhecimento. Invista, invista. E não apenas invista, mas também, claro, tem que colocar em prática. Liberte-se da escravidão. Se 1% faz sentido para você, você que está assistindo esse vídeo agora, faz sentido para ti mesmo, pois existem terapias. Aqui tem 12, nós já temos mais terapia. Olha que legal, está aumentando cada vez mais, vai aumentando terapia. Por quê? Porque tudo isso é para somar, para agregar para a sua libertação. Olha só alguns temas. A física quântica na Bíblia, né? Inclusive eu palestro muito esse tema aí nas igrejas, certo? Independência de denominação. As armas que matam o cérebro dos 99%. Será que você não está matando seu cérebro? Mas o que será isso? Com o quê? De que forma? Vamos saber nessa terapia. 8 dicas para rejuvenescer o cérebro. Seu cérebro, uma mentalidade mais nova, mais ampla, naturalmente a tua realidade vai ser mais abençoada. O seu corpo vai estar muito mais abençoado, muito mais saudável. Quebrando as palavras, pensamentos e ações que criam a nossa realidade. Aí eu vou me aprofundar. Aí você vai saber quais são as palavras que você fala, que estão se auto-sabotando, se auto-amaldiçoando, te puxando para baixo. Quebrando as algemas da ansiedade, estresse, depressão. E também nós temos a ampliação da mente. E como aumentar a nossa frequência, certo? Alinhando o jugo desigual, a questão da família. É importante a questão da família. E princípio da prosperidade em todas as áreas da vida. Tá bom? Então, esses aqui são os temas que nós vamos estar estudando
Se você ainda não segue o canal, o Instagram, lá tem protocolo para desparasitação, tem protocolo para câncer, tem protocolo para tudo, viu? Podem estar seguindo nosso canal, o nosso Instagram. E aí o último verso aí que eu gostaria de ler com você, está em Marcos 9:23. Tudo é possível ao que crê. Amém? Se você crê que a libertação chegou na hora certa, diga amém. Diga, eu creio e aceito. Pode falar isso, tá bom? Caso você tenha interesse de marcar uma consulta individual ou tenha interesse de se inscrever da segunda temporada, que vai ser em maio, nós já vamos começar a segunda temporada, porque nós já estamos finalizando a primeira temporada. Então, gente, desde já eu agradeço a sua presença. Eu agradeço a você que ficou até o final. Parabéns, ó. Assistiu até o final. Olha, se você achar que algum amigo que você conhece está triste, é aquela pessoa que reclama muito, mande esse vídeo para ele, tá bom? Pode mandar para ele, porque eu tenho certeza que ele vai gostar. E diga para ele assistir até o final, tá bom? Desde já agradeço, um abraço em você, tá bom? Que Deus possa derramar chuvas de bênção e que Deus ele possa te proteger de todo mal. Em nome de Jesus. Não esqueça de dizer, eu aceito. Amém? Deus abençoe. Tchau.